Ei, pessoal! Toda semana eu trago uma novidade incrível dos supermercados BH, não é? Agora escutem essa. Ano passado o BH completou 25 anos de uma história de sucesso. O mais impressionante são os números que existem por trás dessas 2 décadas e meia. São mais de 25 mil colaboradores, mais de 243 lojas espalhadas em 74 municípios mineiros, 13 lojas de atacado e varejo, além da loja exclusiva projetada do Vale do Sereno, com um mix de produtos e atendimento especial. Se você ainda não conferiu essa novidade, ela fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra, em Nova Lima. E não para por aí. Já tem previsão de novas inaugurações ainda no primeiro semestre de 2022. Só quem entende de qualidade, variedade e preço justo consegue fazer uma coisa dessas, né? Eu sou fã. Agora bora para as ofertas da semana. Peixe piramutaba, R$ 14,98. Café Melita, R$ 15,80. Cerveja Brahma Duplo Malte, R$ 3,98. Supermercados BH. Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia. Eu volto para o meu trono, maestro, vamos juntos. E agora eu queria falar de cinema, né? Mas nós vamos entrar no Oscar, é claro. Mas antes eu queria, assim, voltar na memória. Cerezo, cinema. Já paquerou muito no cinema? Eu não sei o que é a paquera, porque a gente ficar pegando a mão da menina, eu acho que era a paquera. Claro, ô, rapaz, você tá doido. Você gostava de cinema? Dava tempo de cinema? Gostava. Eu, nesse período ali no ferroviário, eu vendia o suco e vendia empadinha, pastel, isso, aquilo, pela manhã para fazer o dinheiro do cinema à tarde, para poder ir no cinema ali no... Qual cinema que você ia? Tinha o Horto e tinha o Independência. Cinema embaixo. De rua, né, Cerezo? Exato. Não tinha shopping, não tinha essa coisa, Não. Isso, bacana. Ali na minha região, era o que tinha ali, era o cinema mesmo. É muito interessante isso, né, Renato? Olha só, ele citou 2 cinemas de bairro, né? É incrível como é que... Hoje em dia não existe, né, praticamente. A gente perdeu isso, né? O Horto e o Independência. E o Independência, 2 cinemas. Os 2 cinemas. Sim. Bacana. Tinha o Pompeia, lá em cima. Abadia não tinha, não. São Geraldo também não tinha, não. E que filme que te marcou, assim, que você lembra? Tipos de filme que você ia? Mais comédia, romance, faroeste? O que você gostava, Cerezo? Eu gostava muito daquele cara, como é que eu vou lembrar? Aquele cômico de... Zé Trindade, né? Zé Trindade, sim, tem o Zé Trindade, Mazzaropi. Mazzaropi era fantástico. Mazzaropi naquela época... O Mazzaropi era gente do bairro, né? A gente olhava para ele, você via alguns personagens do bairro que eram como ele, né? Seria muito legal você falar do Mazzaropi. Renato, o Mazzaropi é um cara interessante porque ele era também um empresário de cinema, né? Sim, é uma figura importantíssima, não só na frente da câmera, né, que com o fazia personagem. Esse tipão aí que o Cerezo falou, né? Exatamente, mas também um cara que, ali naquela época, né, você pensar que o cinema brasileiro sempre passou por tantas dificuldades, né? Ele foi uma pessoa que batalhou. Ele dirigia, produzia, vendia, ele tinha uma estrutura, né? Um empreendedor, né? Empreendedor, boa. Hoje fala-se audiovisual, né? Mas ele era do cinema mesmo. Isso, né? Esse cinema que a gente está falando, cinema de rua. Legal demais. E ele tinha aquela característica, o andar, né? O caipira, total. Mas ele era esperto, né, Cerezo? Você achava que ele era bobo, mas ele dava um golpe em todo mundo. Muito legal aquela... E aí, Renato, tem também, dessa época que o Cerezo falou, a gente tem ali também as chanchadas com Oscarito, Grande Otelo, né? Que também é uma indústria forte no cinema, né? Era, quando o cinema brasileiro tinha grandes bilheterias, né? Inclusive fazia frente a produções hollywoodianas. Então, se a gente pensar em indústria de cinema no Brasil, naquela época era quando a gente tinha algo próximo, né? Que tinha os grandes estúdios, né? Cinédia, Vera Cruz e tudo. Depois, a gente sabe, né? A política vai modificando a nossa história e acaba que o cinema também vai sofrendo com isso. Então, são várias transformações, né, Elias? Boa, vamos colocar Belmiro no papo, saber se ele namorava no cinema também, paquerava, Cerezo. Vamos saber lá. Belmiro, vamos entrar no papo aqui, Belmiro. Agora o papo é cinema. E aí, dava tempo de ir ao cinema? De vez em quando dava tempo, sim, cara, com certeza. Eu também via muito Oscarito, Mazzaropi. Dura sair do cinema imitando Mazzaropi, né?
É. Essa é boa, hein? É mesmo. Muito boa, muito boa. Ô, Belmiro. Eu dar com o braço aqui assim. Ô, Belmiro, agora eu quero te saber de você, quando é que você começa a trabalhar no Atlético? Como é que é isso? Quem é que te leva? A gente viu aqui que o Dom Serafim é muito importante na vida do Cerezo no Atlético. E como é que você chega no Atlético, hein, Belmiro? Cheguei no Atlético em 68, eles falaram que ia fazer o centro de treinamento, que era Vila Olímpia. E o doutor Abdo Age, que me conhecia, que eu fazia enfermagem, estudava farmácia, e ele era o professor. E ele me convidou. Eu achei que ele ia me convidar para jogar bola. Falei, pô. Aí vai para um grande jogador, sou um grande massagista. Então... Muito legal. Poxa, e para um professor convidar o aluno, quer dizer que você era bom aluno, hein, Belmiro? Graças a Deus. Muito bom, parabéns. Respeitei o que ele pediu para que eu fizesse com o Gregório, olhar o Gregório trabalhar, aí trabalhando com o Gregório, Bacalhau, e isso aí me fez que eu ficasse até hoje no Atlético. Parabéns, muito legal. Belmiro, eu acho que vamos falar um pouco da profissão sua de massagista, né? Porque entra técnico, sai técnico, preparador físico, mas você continua, né? O massagista continua. Como é que é a sua relação com a comissão técnica? Como é que cada técnico tem um jeitão também, né? Você tem que se adaptar, né, Belmiro? Eu procuro, como todos eles, tratar muito bem. O Toninho, sabe, eu sou o camarada mais calado, mas eu sou observador. Mineiro, né? Não é bobo, não. À medida que eles vão chegando, eles vão perguntando, vai conversando, e a gente vai... Ele vê, esse camarada dá para ouvir o que a gente está falando. E sem problema nenhum. Muito legal, muito legal. Deixa eu aproveitar aqui e te perguntar sobre o Cerezo, né? A gente sempre fala muito da condição física do Cerezo, né? A gente viu aqui, né, Renato? Ele tá em forma mesmo. Como é que foi, assim, a lembrança com o Cerezo? Por que eu vou te perguntar isso? Porque o Procopio esteve aqui no programa e ele disse o seguinte, olha, o Elias, eu fiquei muito preocupado com o Cerezo, porque o Cerezo corria o campo inteiro. Perdia quilos durante o jogo. E ele falou que era um desperdício, porque é um jogador bom de bola, tecnicamente muito bom, e que precisava de correr o tempo inteiro. E eu não podia deixar o Cerezo correr o tempo inteiro. Aí, segundo o Procopio, ele foi lá no Santos buscar o Chicão, trouxe o Palinha também, o Palinha estava lá, e o Chicão, a missão do Chicão era a seguinte, ele seria o guardião ali do meio de campo, né, segurava as pontas ali, para o Cerezo não precisar ficar correndo o tempo inteiro atrás da bola, essa coisa toda. Você lembra disso, Cerezo? Não, o que eu, fisicamente, mas eu fazia isso, não prazer, é né? Com prazer, que alguém me orientou, ou um preparador físico, e isso aqui não. Eu treinava, ia no Atlético, treinava de manhã, chegava e ia embora para casa, almoçava, muitas vezes almoçava pelo centro, almoçava, acordava lá para 4, 5 horas, isso. Aí eu pegava uma cordinha e ficava pulando corda, entendeu? Ou se não, saía. Quantas vezes que eu fiz isso? Mas assim, até para dar um alívio na cabeça, às vezes, eu jogava no domingo, na segunda-feira eu subia a Raja Gabalha aqui correndo. Normal. Entendeu? Tranquilo. Era uma forma que eu tinha de me relaxar, entendeu? De soltar. Eu acho que isso, devagar, foi me trazendo um condicionamento físico, não é? Muito bom. E aí o seguinte, o que aconteceu? Enquanto um volante pegava na bola 5 vezes durante o jogo, eu pegava 20. Entendeu? Então, porra, automaticamente eu fui aparecendo mais do que o João ou o José. Mas peraí, esse cara tem alguma coisa a mais. Mas naquela época, se tinha o volante... O cincão ali, né? Cabeça de área. O tradicional, elegante. Eu era doido com o Zé Carlos do Cruzeiro. Nossa, grande jogador. O Zé Carlos, que a classe dele era uma coisa, parecia uma dama jogando, entendeu? Uma elegância. Você entendeu? Aquele negócio terno, todo. né? Como se fala. E eu, como diz o Cafunga, todo desengonçado, parecendo um polvo, braço para cá, braço para lá. Mas eu, na realidade, eu estava passando por cima dos caras. Exatamente. Porque eu estava muito e bem condicionado. Sem, às vezes,
o clube até saber, porque o clube não sabia que eu ia pular a corda lá em casa, ou eu estava correndo à noite. De vez em quando que apareceu, sério, você está fazendo aí, pô, eu entrei num dos caras, isso aqui e tal. Eu pegava a Rosa, minha mulher, a gente tinha um fusquinha, ela ia na frente e ia correndo. Encontrava às vezes com o Urbano era um corredor que tem aqui em Belo Horizonte, eu encontrava com ele, e esse Urbano que me dava referência, ele ia correndo, esse Urbano corria, tinha uns pernão, corria pra caramba, e eu ia atrás dele, isso, aquilo e tal. E no Atlético, a minha referência era Paulo Isidório. Nossa, aquele corria menino corria também. demais, nossa senhora. Ele corria demais. Então, o que eu fazia? Eu me condicionei até sem saber, cara. Boa, Cerezo. Estou te falando com sinceridade. Não, eu acredito. Porque hoje em dia as coisas são mais abertas, o cara chega lá no muita clube, pesquisa, né? te muito manda trabalho. Todo o treinamento pelo celular, isso, aquilo e tal. O negócio mudou, né? Naquela época, não. Mas, para mim, foi bom, porque isso me ajudou muito. Vamos lá, Belmiro, como é que era, né, o Cerezo? Como é que era cuidar do condicionamento do Cerezo? Ele já vinha pronto assim mesmo? Ele já estava no jeito? Esse menino é levado. Esse menino é levado. Essa foi ótima. Esse menino é levado. Mas quando ele chegou no Dente Leite do Atlético, tinha ele e tinha o Wilton Brunes. O Wilton Brunes, lateral esquerdo. Não era lateral esquerdo. Lateral esquerdo era o Toninho. Era o Toninho? Olha! Ele era volante. Era volante. E o volante era o Wilton Brunes. E jogava. Então, quando subir... Eu lembro. Não, jogava. Mas aí jogava, o Sozé colocava os dois, né? Aí ele viu que o Toninho carregava muita bola, aquele negócio todo. Aí o que ele fez com o Wilton? Tirava o Wilton, colocou o Toninho. Aí o Fantil do Atlético ia 10, 8, os caras, e tirava o Cerezo pro Wilton porque desceu o jogo. Aí o Cerezo subiu na frente pro Júnior, e aí já ficava ele de volante, Heleno na meia, tudo, e aí ele foi embora para Manaus. O Toninho era pequeno, cara. Eu era. Aí deu uma esticada. Ele cresceu. Ele voltou grande. Não, mas o pior... Sério? Ele era desse, Bel, cresceu pra caramba. Mas foi Tucunaré e Tambaqui. A comida do norte. Boa, Cerezo. Tucunaré e Tambaqui, cara. Na realidade, o Atlético ia me mandar embora. Sim. Olha a história. Ó. Na realidade, o Atlético, Bel, o Atlético ia me mandar embora porque eu era pequeno. Isso. Minha camisa vinha no meu joelho, para você ter uma ideia. Magrinho também. E magrinho. Era. E aí, eu acho que a ideia... nós fomos campeão juvenil, invicto na época. Mas aí, devido à idade, eu acho que o pessoal ia... Aí o Barbatana, sabendo que o Barbatana era meu treinador, ele falou, deixa o Cerezo ir comigo para Manaus. Eu vou lá treinar o Nacional de Manaus, deixa o Cerezo aí. Que legal. Ele te levou, então. Aí ele me levou. Só que chegou lá, aí entra realmente o Tambaqui, o Tucunaré. Isso, alimentação. Você fazendo um treinamento profissional, que a gente ia disputar o Campeonato Brasileiro, né? Já trabalhando com peso, essas coisas e tudo. Tanto é que quando eu voltei depois de um ano, minha mãe não me reconheceu. Olha só. Eu cheguei em casa e falei, mamãe, isso, aquilo e tal. Ela ficou me olhando assim, meu filho, aí começou aquela choradeira, isso aqui e tal. Mas porque aí eu dei... Você incorporou, isso. Eu dei Deu um estirão. Esticada. Isso mesmo. Boa. Diga, Belmiro. Mas ele fechou mesmo, faz brincadeira. Não é? Se assustou com ele. Claro, ele desenvolveu assim de uma vez. Mas que isso, compadre? É o Tucunaré. É o Tucunaré. Tambaqui, né? Boas Tacacá também é bom, viu? Muito bom. Deixa eu colocar no papo o nosso jovem lá de Venda Nova também. Vem cá, o Bruno, vamos entrar na conversa aqui. Ô, Bruno, o negócio tá bom aqui, hein, rapaz? Tucunaré, só peixe fino.
Eu acabei de mandar um zap aqui pro meu pai para avisar ele que eu estava num programa com o Toninho Cerezo. Queria que vocês mandassem aí um abraço para ele, chama Simval, lá no São João Batista. Manda um abraço pro Simval, Cerezo, vai lá. Um abraço, Simval. Um abraço. Essa foi boa, hein, Bruno? Não é porque você está no programa, não é porque o Cerezo está no programa, né? É, isso aí. Isso aí. Mas, ô Bruno, você sabe que Belo Horizonte é pequenininho. É um ovo, né? é um ovo. Muito bom. Na realidade, todo mundo se conhece. Isso mesmo. Ô, Bruno, vamos entrar na história do cinema aqui. Venda Nova também tinha cinema? Como é que é essa história aí de cinema nos bairros? Olha, a Venda Nova tinha dois cinemas, né, de bairro. Um foi inaugurado nos anos 50 ainda, na Praça da Matriz, lá em Venda Nova, na Praça da Igreja, era chamado Cine Teatro São Pedro. E pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu escutei de relatos, informações, ele era um teatro mais, um cine-teatro mais acanhado, e chovia, as pessoas abriam guarda-chuva no meio do cinema e o pau quebrava. Dentro do cinema? Dentro do cinema. Histórias como, por exemplo, o equipamento, né, quando esquentava, era a fita, e se não tirasse rapidamente, queimava, né? Queimava e as pessoas ficavam sem o the-end no final. Isso não podia acontecer de jeito. Tem que desligar a máquina, espera um pouco, que nós vamos passar o final do filme depois. Tá parecendo seriado da Netflix, né? E depois, nos anos 60, 70, foi criado um outro cinema de rua, né, na rua Padre Pedro V, o Cine Belene, e eu fiquei sabendo do Geraldo Magelo, o Ceguinho, que ele vendeu muita bala, pirulito e chup-chup na porta desse cinema lá, porque ele é de Venda Nova. Ele é de Venda Nova, né? Isso. Radialista e o artista, né, que ele vendeu muita loteria, né? Diz ele que era nunca conseguiu vender um prêmio sequer em 10 anos de vendendo loteria nas ruas lá de Venda Nova. Mas as pessoas lembram com muito carinho os moradores mais antigos, né, desses dois cinemas. E, infelizmente, com o passar do tempo, aquilo que o Renato estava dizendo, infelizmente, vários cinemas de rua na capital inteira, eles acabaram sendo fechados e os prédios ganharam outras funções, né, infelizmente. Né? Ô Bruno, e você com cinema? Já namorou no cinema? Como é que é essa história aí? Conta pra gente também, vamos lá. Eu namorei bastante no cinema, principalmente nos filmes do Star Wars, que eram maiores, né? Aí você além de que ótimo isso! Você escolhia os filmes pela duração para poder namorar no cinema. Esse é malandro, hein? Olha lá! Fora de Venda Nova, um cinema de rua importante na minha vida, até a juventude, foi o cinema da Rua Gonçalves Dias, né? Aqui na Praça da Liberdade. Então, que hoje é o Cine Belas Artes. É o Cine Belas Artes. É, isso mesmo. Eu acho que são importantes pontos na cidade, não apenas para o cinema, de um modo geral, uma janela para o mundo, né? Mas você poder compartilhar com pessoas na calçada, comentar um filme, né? Trocar as experiências, as impressões, né? O cinema, como a canção, o rádio, a televisão, eles são meios da gente encontrar o mundo, né? mesmo não necessariamente saindo da nossa cidade. Né? Boa, Bruno. Deixa eu aproveitar agora, Bruno, vou chamar uma matéria que vai falar um pouco sobre o Oscar, para a gente poder, né, falar um pouco do Oscar também aqui no nosso programa. Então vamos lá. Maestro, solta a matéria para a gente.
Neste domingo, dia 27 de março, acontece a 94ª edição da premiação do Oscar. O evento marca o cinema mundial e homenageia os melhores atores, as melhores atrizes, direção, fotografia e muito mais. A premiação tem início às 21 horas pelo horário de Brasília e conta com apresentações musicais de astros da música, como, por exemplo, Beyoncé. São ao todo 23 categorias, mas apenas 15 estatuetas serão de fato entregues ao vivo. E hoje a gente vai acompanhar as indicações das principais alas. Na categoria de melhor filme, as indicações são Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe para Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. Na categoria de melhor ator, temos os nomes Javier Bardem em Apresentando os Ricardos, Benedict Cumberbatch no filme Ataque dos Cães, Andrew Garfield no musical Tic Tic Boom, Will Smith em King Richard, Denzel Washington no filme A Tragédia de Macbeth. E na categoria de melhor atriz, as indicações são Jessica Chastain no filme Os Olhos de Tammy Faye, Olivia Colman em A Filha Perdida, Kristen Stewart atuando no filme Spencer, Penélope Cruz em Madres Paralelas e Nicole Kidman no filme Apresentando os Ricardos. Good show. Good show. Você sabia que a estatueta do ouro tem o custo de produção no valor de $900 a unidade, mas que ela não vale mais que $1? Isso acontece porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográfica dos Estados Unidos, que é responsável pela distribuição dos prêmios, estipulou uma regra na qual os vencedores do Oscar não são donos das estatuetas de ouro. Eles apenas recebem o benefício de mantê-las por tempo indeterminado onde quiserem. $1? E o dólar tá baixando? Que loucura, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar esse bloco agora e na volta vou dar um tempo do intervalo para o Renato pensar nos seus palpites ali para o Oscar desse ano, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!